Tiago, capítulo 3, dos versos 1 ao 12, diz assim a palavra do nosso Senhor. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de férias, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mau, incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Meus irmãos, o poder da língua, fonte de vida ou maldição, é o tema da mensagem desta noite. Sabemos que palavras podem proporcionar esperança, motivação, coragem e consolo em momentos de grande adversidade. Você provavelmente já viu alguém que, após escutar palavras de aconselhamento, percebeu que aquelas falas foram benéficas, abriram sua visão e até trouxeram força quando se sentia fraco. O que isso exemplifica? Isso nos mostra que as palavras possuem um poder transformador e podem oferecer novas perspectivas à luz do que está sendo vivenciado. Entretanto, as palavras também têm o potencial de causar sofrimento, desordem, separação, destruição, distorção da verdade e prejudicar uma vida inteira. Por essa razão, Tiago afirmou que alguém não pode se considerar religioso sem antes controlar a sua língua. Lá no verso 17, capítulo 1. Por que é crucial para Tiago abordar novamente a questão da língua? Porque através da comunicação expressamos o que sentimos, pensamos, desejamos e até como nós estamos vivendo. Então, será que o nosso discurso está a serviço do Senhor ou de nossos próprios interesses? O nosso linguajar revela isso. Nossas palavras honram a Deus e edificam o próximo, ou desonra o nosso Senhor e prejudica o nosso semelhante? Qual o efeito das nossas palavras sobre as pessoas? Imagine você no ambiente de trabalho compartilhando a palavra de Deus com aqueles que não creem, e dias depois, quem o viu pregar, agora está percebendo que você está com uma conversação que está denegrindo a imagem de alguém. Imagine como a pessoa vai se sentir ao ver você se comportando desta forma posteriormente, você que outrora estava proclamando a verdade para a salvação. Daí o questionamento. A nossa maneira de falar está servindo ao rei de fato ou sendo um empecilho para que outras pessoas cheguem ao evangelho? As nossas conversações sempre irão revelar aquilo que está ocupando os nossos corações. Meus queridos, chegamos na parte da carta onde Tiago discute a responsabilidade relacionada à língua, a direção que ela pode tomar e o poder destrutivo que ela pode ter quando utilizada para fins pecaminosos. Assim, Tiago ele exorta a igreja a refletir sobre a natureza da sua fala, podendo ser uma fonte de bênção ou de maldição.
podendo ser um falar que roge, que esteja manifestando doçura ou amargura. E como Tiago nos ensina sobre o poder da língua? Em primeiro lugar, a responsabilidade dos mestres no uso da língua. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Na Escritura, a palavra grega para mestre refere-se a uma pessoa responsável em proclamar e interpretar a Escritura. É aquela pessoa que está encarregada, especialmente de manifestar a vontade revelada de Deus em um contexto cultico, público. É por isso que Tiago, ele começa a sua argumentação a respeito do poder da língua, chamando a responsabilidade dos mestres no uso da conversação, no uso do ensino. E ele faz isso mostrando que, sobretudo, aqueles que se apresentam diante da igreja devem ser fiéis na proclamação da palavra e na interpretação das Escrituras Sagradas, porque pesa sobre eles uma grande responsabilidade diante de Deus, de ensinar aquilo que é coerente, aquilo que é correto. Porque, como eu falei, a efeito de introdução, as nossas palavras têm um peso sobre o que as pessoas sentem. As nossas palavras podem orientar as pessoas aos pés de Cristo ou serem empecilhos para que pessoas se acheguem ao Senhor. É por isso que, sobretudo, ele chama a responsabilidade dos mestres no uso da língua. E ele diz isso à igreja: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres. Não é que ele esteja desencorajando o ensino, a proclamação por parte de alguns dentro da igreja. Ele está, sobretudo, advertindo que essas pessoas devem entender que receberão maior juízo caso elas interpretem as Escrituras equivocadamente. Se por algum motivo, nas reuniões da igreja, na interpretação do ensino, elas passem a agir indiferentemente a essa advertência, sem considerar o peso das suas palavras, e passem agora a destilhar falsos ensinos ou más orientações, de forma que pessoas estão se distanciando do Senhor por causa do mau uso da língua. E por que que ele traz essa realidade de juízo? Porque, meus queridos, nós sabemos, como diz Tiago, que tropeçamos em muitas coisas. É muito difícil para uma pessoa que discursa diante da igreja viver aquilo que prega. É por isso que Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo para não ser condenado na prática naquilo que ele condenava. Ele estava sempre vigiando, sempre aos pés do Senhor, porque de fato, viver aquilo que se prega é um grande desafio. Mesmo que seja desafiador, viver aquilo que se prega, em hipótese alguma, aqueles que estão anunciando os conselhos de Deus devem considerar esse desafio como uma permissão para não ocupar esse cargo majestoso. Levar o povo ao aperfeiçoamento, levar a igreja à edificação. É por isso, meus irmãos, que nós devemos entender que há uma grande responsabilidade por parte dos mestres no uso da língua. Porque aquele que se apresenta diante da igreja, aquele que anuncia a verdade de Deus, ele é responsável para proclamar com fidelidade as Escrituras Sagradas, por mais que isso choque muitas pessoas, por mais que isso contrarie muita gente, e por mais que isso leve a ser rejeitado, ele deve ser fiel na proclamação das Escrituras Sagradas, interpretando a palavra do Senhor de forma fidedigna, porque pesa sobre ele o ar de juízo. Porque, como diz Tiago, tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. A responsabilidade dos mestres no uso da língua deve ser conduzido por esse prisma. Há um juízo, e esse juízo será intensificado sobre aqueles que, no uso equivocado da língua, prejudicam a proclamação da palavra, interpretando as Escrituras de forma equivocada. Eles devem entender e por isso suplicar ao Senhor que, mesmo que haja essa realidade de muitos tropeços e muitas coisas, ele deve estar aos pés do Senhor para que o Senhor o conduza a falar somente aquilo que traz edificação, que aperfeiçoa o povo, porque tropeçamos em muitas coisas. E de forma bem geral, Tiago pontua para nós que não somente no uso da língua, mas a nossa realidade que
ainda há a presença do pecado em nossas vidas, nos leva à compreensão de que, mesmo lutando, mesmo se esforçando, mesmo aos pés do Senhor, suplicando pelo seu auxílio, devido à presença do pecado em nossas vidas, tropeçamos. Às vezes não por palavras, mas por intenções. Por isso que Tiago diz, nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, varão capaz de refrear também todo o corpo. Tiago, ele está dizendo isso em um contexto onde as pessoas almejavam falar em público. Entre os gregos não havia outra ocupação a não ser saber das novidades intelectuais. Quando souberam de Paulo, que estava falando a respeito da ressurreição, sobre a morte de um homem, o que eles fizeram? Levaram ele para o Areópago, para que assim ele estivesse diante de todas as pessoas falando a respeito daquilo que ele acreditava. Os gregos almejavam a posição de falar em público. Dentro do judaísmo não era diferente. Os judeus, eles admiravam aqueles que se erguiam dentro da sinagoga, abriam os livros e diziam, eis aqui a palavra do Senhor. Eles ouviam com bastante atenção, com admiração, e muitos almejavam estar naquela posição, naquele cargo. Hoje, meus irmãos, nós temos presenciado o descuidado com aquilo que Tiago está dizendo. Não vos tornei muitos de vós mestres, porque nós tropeçamos em muitas coisas, e haverá maior juízo sobre aqueles que ocupam essas posições. Hoje não é diferente da antiguidade, onde muitos almejavam se levantar como os primeiros a falar e influenciar. Para a mente grega e judaica, falar significava poder influenciar, enquanto era ouvido e admirado. Porém, no reino de Cristo, os parâmetros são diferentes. Não é o que fala que se sobressai, mas o que serve. Lembre-se de Cristo que veio para servir. Por isso, quando você considerar os cargos, ou seja, as posições diante das pessoas, julgando ser mais influente em detrimento do serviço cristão, o seu coração está desvirtuado. O seu coração está deturpado. Porque a maior posição não é aquele que fala diante do público. A maior posição, meus irmãos, são daqueles que servem. Mas o que é que muitos hoje querem? Querem estar no púlpito. Querem estar falando, querem estar influenciando, querem ser ouvidos, querem ser admirados, sendo que Tiago disse que, olha, esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar. Nós devemos compreender que a posição de mestre dentro da igreja é uma posição, sim, de grande responsabilidade, mas em hipótese alguma, aqueles que ocupam essa posição são maiores do que outros que estão servindo sem serem vistos. Portanto, meus irmãos, entendamos que não é o ato de falar em público que significa que somos maiores. Mas quando nós servimos de coração, embora não sejamos vistos, e saiba que aqueles que querem serem mestres, e chegando a essa posição, que haja sempre o sussurrar de Deus no seu coração. Haverá maior juízo sobre você. Você tropeça em muitas coisas. Então, não queira se tornar um mestre, mas vindo a ser um mestre, se submeta à graça do Senhor que aperfeiçoa e nos direciona. Entenda, meu irmão, que a advertência é contra o desejo imprudente de ensinar sem preparo e piedade. Muitos querem ensinar sem piedade, falar sem compromisso, influenciar vidas para si e não para Cristo. Saiba que os mestres lidam com a palavra de Deus e influenciam muitos. E, de fato, suas palavras têm peso eterno. Pois o Senhor, Ele deu mestres para a igreja, visando o aperfeiçoamento dela. Então, sim, suas palavras têm peso eterno, mas também pode atrair grande condenação. Mas também pode lançar aquele que se julga mestre em um poço sem fim de tormentos. Porque usou da sua posição, não para edificar, mas para influenciar segundo os seus interesses egoístas. Antes de querer comunicar a palavra de Deus, faça como Esdras. Abra sua Bíblia rapidamente, lá em Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10, reitera justamente que nós não podemos
procurar ensinar sem preparo e piedade. Pois a advertência de Tiago diz respeito justamente sobre isso, contra o desejo imprudente de ensinar sem preparo e piedade. Olha como Esdras se comportou como mestre da lei. Esdras 7:10 diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras ele não apareceu como aquele homem de boa oratória para influenciar o povo. Primeiro ele dispôs o seu coração para buscar a lei. E somente então, buscando a lei, é que se tem o conhecimento necessário para cumprir aquilo que o Senhor exige de nós. Ele buscou a lei do Senhor a partir do seu coração, do seu íntimo, para cumprir. E somente depois de dispor o seu coração a buscar a lei do Senhor, cumprindo, vivendo a palavra do nosso Deus, então ele estaria habilitado para ensinar os estatutos e os juízos de Deus à nação de Israel. Mas o que nós estamos vivenciando é o contraponto disso que está posto. As pessoas querem falar, as pessoas querem ensinar, querem influenciar, querem estar diante das pessoas sem terem o compromisso e a piedade necessária exigido pela lei do Senhor. É por isso que Paulo disse que neófitos, novos convertidos, não podem ocupar essa posição, porque irão incorrer na condenação do diabo, uma vez que são despreparados e não possuem a experiência necessária para estarem firmes. Faça como Esdras. Disponha o seu coração para buscar a lei do Senhor e cumpri-la. Somente então ensine. Primeira coisa, ele se dirige aos mestres. E uma vez tendo falado sobre a responsabilidade dos mestres no uso da língua, agora Tiago usa ilustrações para nos falar do papel que a língua ocupa na direção. Em segundo lugar, a língua tem o poder de dirigir a vida. A primeira comparação dele é, se pomos freio, versículo 3, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Por mais que o cavalo seja selvagem, bruto, a partir do momento que você coloca uma ferramenta externa, notem isso, uma ferramenta externa, um freio, um cabresto, você vai dirigir todo o corpo do cavalo para onde você quer direcioná-lo. E se a língua, ela não for freada, ela vai lhe conduzir a uma autodestruição. A primeira comparação de Tiago é o freio na boca dos cavalos. E a sua segunda comparação é observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Um pequeno instrumento dirige um grande navio contra as ondas, contra as tempestades, desvia de rochas, através de um pequeno instrumento. O capitão dirige o barco. A língua tem o poder de dirigir a vida. Se você não pôr freios, se você não tiver um leme, você vai errar muito em palavras. E não são aqueles erros insignificantes. São erros que têm a potencialidade de destruir vidas. Porque a língua tem o poder de dirigir a vida. É sobre essas coisas que Tiago está falando. Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 19, está posto o seguinte: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Meus irmãos, é impossível não errar quando se fala muito. Seja em conjugação, seja em concordância verbal, porque na medida que você está falando, você também está raciocinando. Então, no muito falar não falta transgressão. Não se trata apenas de errar a língua portuguesa, mas de pecar contra a vontade do Senhor quando muito se fala, de forma impensada. É isso que Salomão e Tiago estão nos orientando. Primeiro ele se dirige aos mestres, e agora de forma geral ele traz comparações que podem ser vivenciadas por qualquer pessoa. Se você não tiver freios, se você não tiver um leme que lhe conduza, a sua vida será conduzida por um pequeno instrumento que pode lhe lançar no inferno, como Tiago vai dizer posteriormente. Por isso, esteja pronto para ouvir e seja tardio em falar. Porque no muito falar não falta transgressão, como disse Salomão, mas o que modera os lábios é prudente.
como é difícil evitar as transgressões por meio das palavras. Somente Cristo foi o varão perfeito que viveu entre os seus. Por isso Pedro poderia ter dito e disse a respeito de Cristo Jesus. Lá em 1 Pedro 2,22, está escrito o seguinte: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Quem poderia persuadir Jesus Cristo de pecado? Pedro, que conviveu em um tempo considerável com Jesus, podia atestar: não havia dolo algum em suas palavras. A respeito de Cristo, nós podemos sim dizer que ele foi o varão perfeito, que só falou aquilo que louvou Deus, que não foi encontrado em seus lábios qualquer ambiguidade, qualquer perversidade, qualquer má palavra. Ele foi prudente em todo proceder e falar. Mas eu não posso falar isso a seu respeito, e nem você pode falar isso a meu respeito. Somente Cristo é que controlou toda a sua vida debaixo da vontade autoritativa do Pai. Ele sim foi perfeito. É por isso, meus irmãos, que nós devemos vigiar a respeito daquilo que sai dos nossos lábios. Porque a língua, sendo um pequeno instrumento, é capaz de trazer grandes ruínas. E como eu acabei de falar, é difícil evitar as transgressões por meio das palavras. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não houve dolo algum em seus lábios. E Ele cumpriu a lei perfeitamente. Por isso, ao olharmos para Ele, devemos compreender que Ele foi fiel em toda a casa de Israel. E nós, contudo, embora remidos, embora lavados com o sangue precioso de Cristo Jesus, hora ou outra sai de nossos lábios palavras impensadas. Palavras sem prudências. Por isso, entendamos que a língua tem o poder de dirigir a vida toda. Temos a necessidade urgente de dependermos do Espírito Santo e da palavra para refrearmos a nossa língua. Pois as comparações de Tiago diz respeito justamente a isso. Freio e direção. Precisamos, meus irmãos, urgentemente da ação do Espírito Santo em nosso viver, para que a nossa língua seja freada. Porque muitos cristãos não ponderam sobre o que sai de seus lábios. E de forma tão tosca, ignorante e até repugnante, dizem: eu sou assim, eu falo o que me vem na telha. Isso faz parte da minha personalidade. Eu sou sincero. Isso não é sinceridade. É arrogância. É descontrole. É insensibilidade. É tolice. Por isso nós devemos, à luz do fato de que Cristo Jesus, Ele é o nosso Senhor e Redentor, rogarmos ao nosso intercessor, rogarmos ao Pai no nome dEle, para que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus na aplicação da palavra de Cristo, para que as nossas línguas sejam refreadas. Pois assim como a língua pode dirigir um corpo, não poderá destruir uma vida. Em terceiro lugar, a língua tem o poder de destruir a vida. A partir do versículo 5, Tiago passa a considerar os efeitos da língua sem direção. Se você não usa freio, se você não usa um leme, se você desconsidera a sua responsabilidade no uso da língua, entenda os efeitos da língua sem direção. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Não precisa muita coisa para você destruir a vida de alguém. Como diz Tiago, através de um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, que se ufana da sua oratória, da sua perspicácia em persuadir alguém do erro, de confrontar determinadas verdades ensinadas por aí afora. Ou seja, uma pessoa que com o uso da sua língua se gaba de grandes coisas, deve entender que uma pequena palavra, uma pequena fagulha, põe em brasas tão grande selva. E não é assim no nosso contexto? Quantos incêndios na Amazonas não começaram através de uma bituca de cigarro? Ou simplesmente de algumas pessoas que adentraram a floresta e começaram ali a assar peixe, e depois de se alimentarem,
saíram sem apagarem adequadamente as brasas. Com aquele pequeno episódio, sem propósito algum, houve um grande incêndio. Assim é a língua sem direção, assim é a língua sem freios. Ela contamina o corpo inteiro. Como disse Jesus, é do coração que procedem os maus pensamentos, os maus desejos, as prostituições, os adultérios. É um mundo de iniquidade que contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas a carreira da existência humana. Meus irmãos, quantas pessoas não tiveram as suas histórias lançadas na lama por causa de uma mentira, por causa de uma má palavra? Quantos casais não estão passando por conflitos por causa de um homem ou de uma mulher que com uma pequena palavra lançaram dúvidas e balançaram a confiança? A língua é assim, é um mundo de iniquidade. A língua é fogo. Não somente causa destruição à existência humana, como aqueles que, desconsiderando a necessidade de refrearem as suas línguas, serão lançados no inferno por causa do poder da sua língua, sem direção. Como diz Tiago, ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tiago está dizendo que a língua, ela é conduzida, quando ela não é limitada adequadamente, ela é instrumento do inferno. E um dia todos aqueles que, sem pensar no papel da língua, no uso adequado da língua, todos aqueles que falaram de forma impensada, prejudicaram casais, famílias, igrejas, serão lançados no inferno, porque o instrumento que lhes lançou no inferno foi a sua língua. Por isso, meus irmãos, que Tiago ele diz que os efeitos da língua são devastadores. E ele ainda diz assim, olha, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Abra sua Bíblia novamente lá em Mateus 12, para lermos os versos 36 e 37. O homem ele é capaz de dominar a natureza, mas nenhum homem é capaz de domar a língua, porque a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Por isso, tomemos bastante cuidado com o que sai de nossos lábios. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. É um tolo, uma mulher que vive nas calçadas falando da vizinhança. É uma tola. É tolo o homem que usa o seu tempo para falar de forma maliciosa de outra pessoa. Porque disse Jesus, toda palavra impensada, toda palavra imprudente que os homens proferirem, delas darão conta no dia do juízo. Porque como pelas palavras somos justificados, no mau uso da língua poderemos ser condenados. Quando Tiago utilizou a ilustração do fogo para descrever a língua, isso se deve ao fato de que a língua possui a capacidade de arruinar reputações. Palavras, assim como fogo, podem acabar com vidas e separar famílias. A língua, comparada ao fogo, pode começar de forma pequena, porém rapidamente pode ampliar-se, tornando-se devastadora. Dessa forma, a língua de pessoas descontroladas pode dividir igrejas, criar incertezas nas relações conjugais e propagar destruição onde quer que a língua venenosa, que é fogo, esteja ali se instalando, influenciando. Quando você vê uma irmã ou uma irmã disseminando contendas dentro da igreja, desprezando o que Cristo, nosso Salvador, disse, saiba que ali está uma pessoa que no uso da sua língua poderá ser lançada no inferno. Porque a língua, meus irmãos, tem a capacidade de dividir igrejas, criar incertezas em uma relação de aliança com Deus, propagar uma destruição de uma boa reputação,
Por isso Tiago ele nos alerta. E ao nos alertar, ele está dizendo que a língua carrega a força do fogo, a habilidade de aniquilar. Pois assim como o fogo causa destruição, a língua descontrolada também causa devastação de uma vida. A outra imagem para identificar a língua maldosa é o veneno. Sai contaminando tudo e trazendo morte. Pequenos comentários podem gerar grandes consequências no lar, igreja e até nas redes sociais. Portanto, também tenha cuidado quando você for comentar algo sobre alguém nas redes sociais. Pondere se aquilo que você vai dizer glorifica a Deus. Não saia acompanhando a massa sem mente, que sai denegrindo imagens, que sai prejudicando vidas, falando de famílias. Não acompanhe as massas. Siga a Cristo em todo o seu procedimento. Portanto, palavras impensadas podem contaminar relacionamentos, ministérios e reputações. Cuidado com seus comentários. Pense antes de falar e ore ao Senhor para saber se o que você vai dizer trará edificação ou não. Porque a língua maldosa é veneno. E como disse Tiago, traz morte. Traz morte, meus irmãos. No versículo 7, Tiago ele diz que o ser humano ele é capaz de controlar a natureza. E o ser humano sim é capaz de dominar a natureza e as opções são praticamente ilimitadas. Por exemplo, o homem ele conseguiu manipular os elementos que possibilitaram a criação da bomba atômica. No entanto, como menciona Tiago, o homem não consegue ter autocontrole. Por isso, é de suma importância você admitir sua dependência do Senhor para ter controle sobre o que sai dos seus lábios. Reconheça e busque uma comunicação saudável que glorifica a Cristo. E que a cada dia do seu viver, o Senhor seja entronizado no seu coração, nas relações, e que traga bênçãos às pessoas que lhe ouvem. É isso que nós devemos almejar diante de Cristo. Tiago, ele não está sendo moralista, mas, sobretudo, ele está falando sobre uma vida que autentica uma fé verdadeira. Como, meus irmãos, nós poderemos dizer que estamos em Cristo Jesus se sai de nossos lábios veneno? Como poderemos dizer que estamos buscando a glória de Cristo se sai de nossos lábios aquilo que pode dividir um casal, uma família, uma igreja? Se aquilo que você vai falar não trará edificação, não fale. Se aquilo que você ouviu de alguém, por mais que seja verdadeiro, não trará edificação, diga que não lhe diz respeito. Porque pessoas, meus irmãos, ouvem determinadas situações que ocorrem dentro da igreja ou fora da igreja e ficam repercutindo isso. Isso às vezes até decepciona os nossos filhos, frustra as nossas crianças, porque elas não têm o mesmo discernimento que nós possuímos de olhar para Cristo como Senhor e Salvador. Elas estão olhando para os exemplos dentro da igreja, só que de tanto elas ouvirem coisas ruins, negativas, que de forma tão prematura se decepcionam e não sabem lidar com a decepção, porque elas estão ouvindo determinadas situações prematuramente. Então não fique repercutindo aquilo que não edifica. Diga para o irmão, diga para a irmã, vamos orar para que Deus transforme essa situação, que de fato é lastimável, mas vamos orar para que Deus traga restauração e abençoe os envolvidos. O homem ele pode controlar a natureza, mas não consegue ter domínio sobre o seu próprio corpo. Assim, meus amados, o cristão ele precisa ser responsável a usar a língua, uma vez que ela pode guiar a vida, como destruí-la. Assim, a língua ela se apresenta como instrumento incoerente. Em quarto e último lugar, a incoerência da língua dobre, ambígua. Com ela bendizemos, verso 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago ele chama os mestres, ou os que querem ser mestres, a responsabilidade. E no uso das suas ilustrações ele diz, olha, a língua dirige, a língua destrói, e ela é incoerente. Porque bendizemos ao Senhor, o sublime, o eterno, o elevado, e Pai, que está próximo,
conosco. Com ela bendizemos o Senhor acima de todos e o Pai que está próximo de nós. Mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E Jesus, ele nos chamou, meus irmãos, para abençoar até mesmo os nossos inimigos. Não amaldiçoar, não desprezá-los. Porque os nossos inimigos são a imagem e semelhança de Deus. Embora com essa imagem e semelhança borrada pelo pecado. São criação de Deus. Como nós podemos louvar o nosso Senhor e Pai e também amaldiçoar o homem a quem Deus fez? O que Tiago está nos mostrando é a contradição do louvor e da maldição. Mas ele continua e diz que a incompatibilidade de duas fontes. Assim é a língua. De uma só boca procede bênção e maldição. Ele tinha falado anteriormente que, por mais que o homem domine a natureza, o homem, ele não consegue se dominar. Só que ele está escrevendo para a igreja. E a igreja deve ser diferente. O homem, ele é escravo de Satanás. O homem sem Deus é escravo de Satanás. E a sua vida segue o curso deste mundo. Mas nós somos diferentes, fomos lavados, redimidos. Por isso que ele fala que há uma contradição em bendizer ao Senhor e Pai e amaldiçoar aqueles que são semelhantes a Deus. E ele faz isso dizendo que há incompatibilidade quando assim procedemos. Ou seja, vivemos usando a língua como duas fontes, para amaldiçoar e para bendizermos ao Senhor. De uma só boca procede bênção e maldição. É por isso que ele diz assim, meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Se ele falasse isso para a igreja, que a igreja pode dominar o mundo, mas não se dominar, seria incoerente a sua advertência, aquilo que ele está dizendo agora. Então, para que não caiamos nesse erro, ele diz, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. O que não é conveniente? É nós bendizermos a Deus e estar amaldiçoando as pessoas. É nós louvarmos o Senhor e estarmos falando mal do nosso semelhante. É nós exaltarmos a Deus e no uso da nossa língua sairmos destilando veneno. Não é conveniente que essas coisas sejam assim. Aí ele faz a ilustração da natureza. Porque Tiago é assim, ele sempre está usando ilustrações a fim de facilitar aquilo que ele está ensinando. Fontes e árvores. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? O que é doce e o que é amargoso? Meus irmãos, como de um lábio transformado, regenerado, vai sair coisas boas e coisas ruins? Isso não pode acontecer. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O Senhor, ele nos transformou. O Senhor, ele nos regenerou. Seja o mestre, seja outra pessoa qualquer, no uso da sua língua, deve ser responsável, deve frear aquilo que sai de seus lábios, deve guiar a sua vida segundo os parâmetros cristãos, servindo e tendo o seu coração, a sua vida transformada. Ou seja, tudo aquilo que deve sair de nossos lábios deve ser temperado. Devemos sim dominar aquilo que sai de nossos lábios. Embora não sejamos perfeitos no domínio da língua, devemos sim ser capazes de produzir uma única fonte, fonte doce. Porque a fonte salgada não pode dar água doce. E como disse Jesus, pelos frutos se conhece a árvore. Meus amados, o verdadeiro crente, ele deve buscar coerência entre o coração e a boca. Entre o domingo e a segunda-feira. Pois o que adianta você estar aqui louvando a Deus, glorificando a Deus, no domingo à noite, quando ocasionalmente você vem, uma vez que você não tem compromisso com o dia do Senhor, o que adianta você chegar aqui, louvar a Deus, bendizer ao Senhor, e na segunda-feira, maltratar a esposa com más palavras? Espancar verbalmente o cônjuge? O que adianta, lá no ambiente do seu trabalho, você que há pouco estava louvando, adorando, glorificando, se alegrando, lá no ambiente do trabalho agora está fomentando intrigas entre os funcionários.
O que adianta você dizer que é uma fonte doce aqui dentro da igreja, mas na segunda-feira, lá na faculdade, lá na escola, está usando os lábios para pronunciar piadas de baixo calão? O verdadeiro crente, ele busca coerência entre o coração e a boca, entre o domingo e os demais dias da semana. Porque o problema não é só a língua, mas o coração. Palavras revelam se o coração foi transformado ou não. Palavras revelam o que está ocupando o coração. Jesus, ele nos chamou para uma nova vida. Ele nos chamou para agirmos diferente das pessoas. Não se trata de constatar alguém que vive na perversidade. Porque nós sim devemos conhecer os falsos mestres e mensurar as suas perversidades para que as pessoas conheçam que ali está uma árvore de perversidade. Tiago, ele não está censurando o falar de alguém a partir de uma constatação de fatos que prejudica a igreja. Porque isso seria ingenuidade e ilusão prática. Ele está censurando o fato de você se dirigir a alguém e denegrir a sua imagem no uso da língua pecaminosa. Isso é perverso, meus irmãos. Isso é iníquo. Reflitamos como nós temos falado sobre nossos irmãos e irmãs. Meditemos sobre a respeitabilidade que nós estamos, com as nossas palavras, colocando sobre aqueles que nos cercam. E muito cuidado, tenhamos muito cuidado, meus irmãos, quando nós estivermos nos dirigindo a alguém que faz parte da família de Deus. Porque a igreja do Senhor é a noiva dele. O que você não faria, homem, se alguém agredisse a sua esposa? Imagine o que Cristo fará com aqueles que denigrem a sua noiva santa. Por isso que eu falei, meus irmãos, que o problema não é só a língua, mas o que está no coração. Palavras revelam o que está no coração, se houve transformação ou não. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Tiago, ele não ensina que tudo o que dissermos de forma positiva irá se concretizar. Como se nossas palavras tivessem o poder de transformar a realidade ao nosso bel prazer. Em nenhum momento ele sugere ou implica que afirmações positivas têm a capacidade de alterar realidades simplesmente pelo ato de serem proferidas. As Escrituras não trazem qualquer ensinamento que atribua às palavras um poder miraculoso desvinculado da vontade divina, capaz de transformar a realidade vivida. Eu estou dizendo isso porque muitos no uso desse texto dirão: aquilo que você falar vai se concretizar. Se você falar palavras positivas, então o seu dia será positivo. Tiago, ele não está falando disso. Porque, na verdade, a fé verdadeira, que está em Deus, nos permite aceitar a realidade tal como é, com gratidão, ou aguardar pela intervenção divina que pode, conforme sua vontade, transformar a morte em vida, a doença em saúde, a escassez em abundância e a opressão em liberdade. Deus, ele pode fazer isso. Mas se Deus não mudar as circunstâncias de forma que nos sejam favoráveis, nós que estamos passando por momentos difíceis, mesmo assim, a fé descansa em Deus e o que sairá de nossos lábios é aquilo que exalta o nosso Senhor. Portanto, é importante entender que Tiago, ele não está instruindo a igreja sobre afirmações positivas. Seus ensinamentos se referem ao controle necessário sobre a língua, pois o mau uso da língua, especialmente por mestres, acarreterá um juízo mais severo. Se a língua não for dirigida, o corpo estará descontrolado. E assim como a língua tem o poder de incendiar, ela também será consumida pelo fogo do inferno. Uma língua indomada será levada ao inferno, uma vez que é alimentada pelas chamas da perversidade. Eis o poder da língua, podendo ser fonte de vida ou de maldição. Mas entre os cristãos, as nossas conversações devem ser santas, devem trazer edificação, e qualquer alienação disso deve ser refreado. Porque Deus também vai lhe usar para refrear o uso inadequado da língua da mulher ou do homem.
Que imploremos, igreja, ao Senhor para que Ele pegue as rédeas e nos guie constantemente. Que roguemos ao Senhor para que Ele assuma o leme em suas mãos e nos conduza por meio das tempestades da maldade, nos levando ao destino estabelecido pelo Seu Espírito. Não se trata simplesmente de nós termos autocontrole à parte de Deus, mas que o Senhor nos domine, que Cristo reine em nossos corações e que o Espírito Santo, pelo uso da palavra, nos direcione no proceder, falar e sentir. Que do fundo de nossos corações busquemos a Cristo para que possamos ser fontes de edificação para os outros e instrumentos de restauração para aqueles que nos escutam. Que saia dos seus lábios somente aquilo que edifica. E por mais que você seja injuriado, por mais que venham lhe amaldiçoar, por mais que tramem contra a sua vida, apresente essas pessoas ao Senhor. Haja diferentemente. E suplique aquele que tem poder de transformar o seu inimigo, assim como ele lhe transformou. Amém.